Todos programados. O Granada Cast foi lançado. É o podcast oficial do draft. E até um desafio fazer esse podcast, porque o Incendiano aborda muito bem o pós-draft. O Granada faz um trabalho mais pré-draft. O Incendiano aborda muito bem o pós-draft. Sempre com um podcast ali de 2 horas, todo mundo quer assistir. Então foi até difícil encontrar temas, viu? Para a gente debater aqui. E eu escutei alguns GMs na NFL respondendo a críticas e tal, tudo mais. E aí eu tive a ideia de fazer esse podcast. Esse podcast vai ser respondendo as críticas, muitas vindo do grupo, outras que aconteceram no Incendiando, mas eu acho que a maioria foi conversada ali mesmo. Então hoje vai ser um podcast mais voltado para isso. E no final a gente vai fazer uma brincadeirinha ali sobre fit e tudo mais. Mas é isso, senhor Wendler. Tentei trazer as pessoas que estão sendo criticadas. Trouxe o Wendler. Tentei o Doug. O Doug não pode participar por causa da mudança e tudo mais, mas ele deixou uma breve mensagem, que depois eu vou falar. E o B3, ele não quis participar. Ele falou que vai responder no final do ano. Tudo certo, Wendler? Opa, tudo certo. Mais uma vez no Granada, né? Cadeira cativa. É o melhor pod da Liga Fogo. Será que está se criando uma rivalidade Granada versus Incendiano? Talvez. Pouquinho. Vamos conversar sobre isso. Bom, Wender, por onde você quer começar? Começar só falando aqui uma opinião sobre o B3. Ele não quis, né, participar, falou que vai responder no final do ano. Mas, porra, no final do ano ele sempre tem a pick 2 do draft. Então, como é que ele vai responder? Draftando de novo? Cara, o B3 precisa ser estudado, isso aí é máfia, cara. Ele Porque. tinha que responder aqui, pô. Não, porque para pra pensar. Tipo assim, para você ter a pick 2 do draft, você tem que ser o nono. Correto? Segundo pior time. Correto. Mas ele sempre termina em oitavo. E ele sempre tem a porra da pick 2, velho. Eu sei que uma vez ele tinha a minha. Eu terminei nono. Ele tinha a minha, eu tinha a dele. Esse ano era dele mesmo, né? Ele terminou em nono, mas puta que pariu. Vez ou outra acontece isso, mano. Ele tem o oitavo e tem a pick 2. Tem o pacto com a pick 2. Tem o 4. Então, já que você falou B3, vamos falar sobre a primeira crítica que está acontecendo? Eu acho importante porque no grupo a gente fala e tem uma galera lá que começa a flopar, não responde o argumento, começa a flopar de mensagem do grupo para ver se passa o argumento, sabe? Então, vamos lá. A primeira crítica que foi feita ao V3 foi sobre o Tyrone Macmillan, certo? Que ali ele não podia pensar, que não sei o quê, que tinha que ser o Omarion Hampton, porque tinha que ser o Omar e tal, beleza. Duas coisas. A primeira é que eu joguei o jogo no sentido de falar inúmeras vezes que ali o B3 não tinha que pensar e tinha que ir em Tyrone Macmillan, porque eu estava interessado no Omarion Hampton. Tá? Foi aí que eu joguei o jogo. Apenas aí. Mas isso não quer dizer que eu acho a pick do Tyrone Macmillan ruim. A gente está falando de um prospecto top 5 da classe. Beleza? Outra coisa. Eu perguntei ao B3, eu não vou revelar, mas eu perguntei ao B3 quem seria o plano B dele, se ele não fosse de Tetairoa. E pasmem vocês que estão criticando. O plano B dele não seria o Omarion Hampton. Seria outro jogador. Tá? E assim,
Eu vou deixar o Wendel complementar o que ele acha sobre isso, e depois eu volto para isso. Mas eu queria destacar esses 2 pontos. Vai, Wendel. Wendel? Tá mutado. Opa, não tinha visto. Então, acho que até você jogou bem, né, falando sobre a tua estratégia, porque eu achei que você queria o Teitarua. Do jeito que você estava falando, parecia que você queria ele. Então, acho que deu para dar uma enganada legal. E talvez tenha até induzido o B3 a ter ido no Teitarua. Até porque eu lembro uma vez, né, no outro draft, eu sempre disse que ia no Will Anderson, foi no Jamir Gibbs. Mas não rolou esse jogo, igual até o Pedro disse no podcast, um jogo de xadrez que teve desde antes do draft. Todo o processo do draft teve um jogo de xadrez, né? Algumas pessoas estavam jogando, outras pessoas estavam por fora, mas estava todo mundo ali, praticamente cada um era uma peça na mesa, cada time uma peça na mesa e estava todo mundo ali participando. E eu acho que você conseguiu, talvez, induzir ele a pegar o cara que você queria que ele pegasse. Até eu acreditei que você queria ele. Mas falando sobre a pique, no lugar do B3, eu entendo a pique dele, entendo ele ter escolhido o Teitairo, até porque era uma need do time dele. Todo mundo também criticou ele depois por não ter pego o wide receiver no segundo round. Isso já mostra que realmente ele precisava de um jogador dessa posição. Mas, assim, eu teria feito diferente. Acho que até todo mundo concorda até aí. Entende que ele tenha pego, mas teria feito diferente. Só que a maioria, pelo que eu vi também, pegaria o Hampton. Eu, se fosse o B3, pegaria o Hunter, pelo upside, que é um cara que tem chance de ser um pontuador muito alto, que nem o outro time teria. Talvez não por tanto tempo nesse nível, né? Pontuando no ataque, na defesa. Também a gente não é certeza, nenhum rookie é certeza de nada. Mas teria, pela posição de wide receiver, ele teria mais tempo de longevidade, que normalmente tem, do que um running back, né? E eu faria isso, eu pegaria o Hunter. Mas, assim, dá para entender as 3 picks, se fosse o Teitairo, o Hampton e o Hunter, daria para entender. Agora, o que é foda é crucificar o cara por ter feito uma pick que era absolutamente normal ele fazer. Isso daí eu acho exagero. Exato. Tipo, teria que ser o Hampton, não tem como pensar. Eu mesmo falando que eu tô falando que poderia ter sido um dos 3, mesmo eu achando que eu faria diferente. Então, não tem como crucificar o Exatamente. cara. Ele chegou na hora de dar a nota, todo mundo que crucificou o cara deu 9,5, né? No mínimo. Exato. Ainda tem esse detalhe. Aí é um ponto que a gente tem que entrar, tá? Eu senti uma predisposição muito grande para atacar o B3 nesse draft, tá? Igual eu falei lá no Incendiano, talvez tenha sido o draft que eu menos gostei, mas, rapaziada, não é 2020, não é 2021. Não tem nenhum draft para ser crucificado ao ponto de ser atacado como o do B3 está sendo, tá? E aí, tipo assim, tentaram inverter a argumentação no grupo depois que eu comentei lá, que o cara falou, mas nossa, você elogiou a pique do B3 e deu 9,5. Porra, é o contrário. Vocês estão criticando o cara e dando 9,5. Porra, 9,5 É. não é pique digna de ataque, pô. Não é. 9,5 Tipo não é assim, pique de ataque. o mínimo que teria que ser era a nota que eu ganhei no Chris Olave. O mínimo. Nem era todo mundo, né? O E nem mínimo. era todo mundo que tinha criticado. Não, do jeito que estão falando que o B3 foi influenciado, que o B3 foi jogado para trás, que não sei o quê. Cara, a gente começa a conversar de 7 para baixo. A nota. A gente começa conversando de 7 para baixo. Saca? E aí, eu fui vendo, sim, predisposições a criticar o B3. Mas antes eu vou falar do Tetaroa Macmillan. Se fosse eu fazendo essa pique, Erli Coimbra,
dono do Rio Thunderbirds, seria criticado? Não. Não seria Eu acho que criticado. seria até elogiado. Exatamente. Tem culhão pra pegar. Exatamente. Seria E assim, diferente. aí depois isso foi escalonando uma parada de uma maneira que eu achei muito errada. Tá? Aí o Pedro falou no podcast que a gente convenceu ele e tal, não sei o quê. Mas aí no grupo toma atitudes que não condiz com isso também. Botou até listinha lá, olha os wide receivers que o B3 tinha. Tinha que ter pego o Mario Hampton. Então, assim, eu tô vendo certa hipocrisia por parte de algumas pessoas e dúvida também em decisão, que se não sabe se elogia ou se não sabe se critica. Aí depois teve a pique do Colston Loveland. Esse sim o Pedro criticou bastante. Cara, você tá criticando o B3 por pegar o Colston Loveland na 2.1. Você comprou uma primeira rodada para pegar o Dalton Kincaid, cara. E eu não tô falando nem como jogador, porque o Kincaid ainda não mostrou nada na NFL. Eu tô falando como prospecto. O Loveland não perde em nada pro Dalton Kincaid. Não tem como você pegar um Não tight end perde. na primeira rodada e criticar o B3 porque pegou um na 2.1, cara. Não tem A como. única coisa que pega com o Loveland não é nem que o fit seja ruim, é as outras armas que tem em volta dele. É a única coisa que pega, porque o fit é bom. Ele vai jogar com o cara que fez o Sam Laporta ser o tight end 1 do Fantasy na temporada de Rookie, não foi isso? Sim. E outro argumento que eu Pô, vi também, sem pena em cabeça, foi falado que se o, o Tetairo tivesse ido pros Chargers, a gente ia criticar a pique do B3, sendo que a gente não tá nem criticando agora, mas a gente ia criticar a pique do B3 porque ele iria para um fit ótimo, e a gente ficaria meio que com raiva por ele ter pego. que isso? Ou Esse eu seja, não vi, de não. lambeja, depois eu te mando o print. Então, de lambuja, você tá dizendo que o Tyrone Macmillan nos Panthers é um fit ruim. Desculpa, se você tá É, dizendo que o Tyrone Macmillan nos Panthers é um fit ruim, você não entende de fantasy futebol. Não entende fantasy futebol. O Wilderlan falou lá, o Pedro corroborou e o Wilderlan falou que. Como é que que é? era Ah, tem cemitério de wide é, receiver, né? e falou, Isso eu tem vi. gente que sempre fala que o talento é melhor que o fit e tal, não sei o quê. Aí estão falando da pique do B3 aí. Pô, desculpa, mano. Você acha que o Tetairo ter ido pros Panthers é uma pique ruim, você não entende de fantasy. E aí a gente vai mudar pro Mukuba. Andrew Mukuba. É, Falaram que era pique meme. Pique meme. não, Não, assim, o B3, não, assim, o B3 a gente já conhece, todo draft é a mesma coisa. E se tá falando sobre o segundo round pra frente, a gente já sabe que ele se perde, cara. Ele se perde. O negócio dele é no primeiro round. Já da metade do segundo pra frente ele se perde. Mas isso daí já é normal. Não adianta o cara querer não, falar mas que olha ele só. fez uma pique que é a merda, que não sei o quê, mas aquilo ali já é do cara. Ele não tem como é que eu posso falar? Ele vai ficar olhando, sendo estrategista, no terceiro, quarto, não vai. Ele vai pegar o cara que ele quer. Se ele acha que aquele cara lá é o melhor, ele vai pegar, independente da posição. Ele vai pegar. Ele sempre foi assim. Não sei porque só estão falando isso agora. Não, assim, o Andrew Mukuba quiseram tratar como pique meme. Como se fosse nível Azai Spiller, nível Miles Murphy. Não é, cara. Não é. Vai chegar no Mukuba, eu vou dar 7. E eu espero, no mínimo, que esse pessoal que tá falando que é pique meme tenha culhão de botar uma nota 3 ou menos. Porque não é pique Tem meme. que botar zero. Porque não Menos é pique meme. um. O Emaori saiu na segunda rodada, Malak Starks no início da terceira. O próximo safety na board de quase todo mundo era o Mukuba. E o Mukuba saiu na quarta rodada. Como é que isso é uma pique Cara, meme? Você pode não concordar, mas, porra, dizer que é meme. Então, tipo assim, tem uma predisposição muito grande para atacar o B3 que eu não entendo. Eu não sei se é, sem tipo assim. falar que Eu não sei quando eu se é peguei porque, o tipo Rich assim, os Grant, eu me outros. lembro, deram 10. Na quarta rodada também.
Exato. E tipo assim, eu não sei se é porque nos outros drafts a gente tinha pessoas para criticar. Criticar, tipo, no nível que o B3 está Tinha sendo outras criticado. pessoas, Isso. É. Nesse, Talvez isso, porque foi meio nesse não polarizado o tem. draft. Isso. Nesse não tem e estão querendo caçar pelo em ovo. É a minha única explicação possível. Faz sentido, porque o draft ficou meio polarizado. Então eles tinham que achar alguém pra. Aí pegou ali o que foi pior e estão fazendo isso. Mas E, até nesse mesmo draft, se eu não me engano, qual foi a pick que falaram que foi estilo do draft? Se eu não me engano, foi o Jalen Peters, não foi? Esse não, draft do Richie Grant. não, acho que não. Acho que Ele não. ganhou 10 e foi muito elogiado. E foi pique Sim, do Pedro, então, no quarto round. Bebê. então, assim, eu acho que a crítica não está sendo válida, os argumentos estão sendo hipócritas e o B3 não está merecendo o que está recebendo. A única coisa assim, a única crítica que eu acho que está fazendo sentido é a paixão dele por DBs. Só. Acaba aí. Passou disso aí, para mim já é Ele se loucura. perdeu no personagem. Agora, Demais. vamos falar sobre um outro assunto que tá pegando aí. Que também vem lá do incendiando, do outro lado do muro do CT, Do outro pra lado cá. da rua. Pra cá. Mas tudo bem, eu tô gostando desse debate. Que é o fato do Rio Thunderbulls ter 11 picks e ter conseguido essas picks vendendo Christian McCaffrey, Tyreek Hill e Daniel Hunter. Tá? É. Eu vou começar falando, depois eu passo a palavra pro Wendel. Primeiro eu vou dar uma... O Doug deixou uma mensagem sobre isso, que era o que ele queria que a gente falasse, então vou começar por ele, que possa até acabar sendo redundante. Mensagem do GM Douglas Rabusco sobre isso. GM do San Lil Pirates. Criticar quem acumula pick, abre aspas. Criticar quem acumula pick é extremamente fácil, mas aproveitar as chances de trocar jogador e ter um bom capital de draft, nem todos têm culhão. Fecha aspas. O Doug eu acho que resumiu bem o que eu vou falar, tá? Vamos lá. O JP é o atual campeão da liga. Atual campeão da liga. Todo draft ele tem 11 picks. Todo draft ele tem para mais de 10. Para mais de 10 picks é certo que ele tem, tá? Ele vendeu o Anzalone e garantiu pelo segundo ano seguido a pick 1.1. E isso não está sendo discutido. Isso não está sendo um problema. Isso do atual campeão, tá? Agora, quando o Rio Thunderbulls faz isso, é um problema. Aí já é o contrário do que eu acho que aconteceu com o B3, sabe? Se sou eu fazendo a pick do B3, todo mundo ia elogiar. Se é outro time tendo 11 picks, ninguém ia falar nada. Tá? E eu vou dar um outro argumento aqui que eu não soltei lá no grupo, mas que acaba com qualquer discussão sobre isso. Qualquer discussão sobre isso. Se eu chegasse, ele vai falar que não para mostrar que tem razão. Mas se eu chegasse e o Pedro tivesse escolhas e oferecesse para ele o Christian McCaffrey por uma primeira e uma segunda rodada, o Daniel Hunter por uma primeira e uma segunda rodada, o Tyreek Hill por uma segunda e 3 thirds, ele aceitava na hora, porra. Ele aceitava na hora. Na hora. Ele aceitava, nem pensava. Então, assim, é um cara que critica, que bate no peito, que a estratégia não é ter pique, que a estratégia dele é não ter pique, que não sei o quê, que trabalha de outra forma, porque pique é... Como é que ele fala? Pique é imprevisível, que não sei o quê, que do draft sai só não sei quantos jogadores bons pro draft e tal, não sei o quê. E é uma estratégia que eu já falei em outros lugares que é válido, mas quando alguém toma
alguém que está disputando o título com ele toma um caminho diferente dessa estratégia, é criticado. Então, tipo assim, hipócrita de novo. Hipócrita de novo. Se pique não é importante, se sai só 10 jogadores de cada draft, por que você está preocupado que o cara tem 11 picks? Se só sai 10 jogadores do draft, eu não sei o número exato, tá? Mas é algo parecido com isso. Se sai 10 jogadores do draft com capacidade de contribuir para o time, o cara que tem 11 picks, ele tem que ser perfeito. Ainda vai sobrar um. E ainda vai sobrar um. Então, tipo assim, parece que a crítica não é sobre ter 11 picks. Parece que a crítica é enviesada pelo cara ter batido lá com Lamar Jackson e Derrick Henry e ter tomado um pau de Jayden Daniels, Brian Thomas e Webb McConkey. Tá passando um recibo absurdo. Tá passando um recibo absurdo. Todo mundo que tá criticando. E assim, eu não posso dizer o que motivou essa crítica e tal, não sei o quê, mas curiosamente, os três que estão criticando, Pedro, Ilderlan e João, foram os três que estavam desesperados, tentando conseguir pique para entrar no draft, não conseguiram, de última hora. Um desses que veio me procurar, eu falei assim, cara, eu nem converso sobre picks, porque todas as minhas picks já estão interessadas. Então é difícil, né? Você olhar para o draft, ver o cara com 11, você vê 11 possibilidades que não tem de negociação. Então, cara, enfim, para mim também é outra parada que eu não entendo. E mais uma coisa que eu falei já no Incendiano, tentaram me cortar, porque lá, né? Enfim. Aliás, já elogiei o podcast do Incendiano, foi um baita podcast. Mas aqui é para responder as críticas. Que vocês não entendem que o que Bulls, Scorpions e Pirates, Dragons estão fazendo é a mesma estratégia. É a mesma estratégia. Eu não devia estar aqui tentando ensinar vocês a jogar. Mas eu acho que merece resposta, porque vocês não estão enxergando o óbvio. O que esses 4 times estão fazendo é a mesma estratégia. Eles estão montando um elenco com jogadores experientes como base e jogadores jovens vindo do draft para complementar isso, pô. Só que a diferença é que o Bulls, pela disparidade que aconteceu em 2019 e 2018, ele tem mais jogadores desse para vender do que os outros times que estão comprando, mas a estratégia é a mesma. Eu fiz um exercício, eu coloquei no chat GPT a média de idade do meu time. A média de idade do meu time é de 23 anos. Eu fiz o meu rebuild. Eu já fiz o meu rebuild, vocês não viram, vocês não perceberam. Porque vocês estão preocupados com outra coisa, mano. Aí tem. Vocês estão vendo esses times em ascensão: Scorpions, Pirates, Dragons, Wakanda. No retrovisor, dando seta, talvez agora tenha batido o desespero e estão preocupados com o número de picks que a pessoa tem. Só que vocês demoraram para iniciar esse processo. Eu iniciei ele bem antes, sem nem vocês perceberem. Eu iniciei esse processo em 2021, quando eu ganhei o primeiro título. Vai, Wendler. Fala. Depois tem mais alguma coisa para falar. Muita coisa. Vamos só recapitular. Qual foi a primeira coisa que tu falou mesmo? Foi sobre o que mesmo? É sobre as críticas do Bulls ter muita pique, de ter vindo de Scorpion, dos jogadores que foram trocados. Sim. Você falou, inclusive, sobre o Pedro não ter pique, né? E falar sobre Isso. quem acumula pique, né? Exato. Então, realmente, já é mais uma coisa que ele está se contradizendo, porque ele teve proposta, né? Antes de eu comprar o Christian McCaffrey, eu tentei pegar o Max Crosby, ele não quis, sabe? Não quis nem saber. Depois também, acho que eu cheguei a perguntar para ele, antes do draft, e ele também me ignorou. Não sei se ele estava com raiva de alguma coisa, o que era.
Até te mandei falando que ele tava bolado, sei lá. Aí tem uns 3 anos já, eu acho, que o time dele já tá mais velho e tenho certeza que tem um monte de gente nesses 3 anos que chegou lá para pegar jogador e ele não quis vender. Ele preferiu o quê? Dar all-in. Aí o cara dá all-in, gasta todas as piques dele e não consegue ganhar o título. Aí começa a inventar problema onde não tem. Por quê? Por que não tem problema? Antes dessa fase agora da liga que tá ficando mais. Já tá mais equilibrado, né? Tá bem equilibrado. Mas vai ficar mais. Tá ficando e vai ficar mais. Mas quando a liga era desbalanceada, né? Desequilibrada. Porra, o que tinha de pique indo pra time bom? O jogador merda. Tinha muito, cara. Tinha muito. E ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Por quê? Porque ele tava lá em cima. O João também. O Wilderlan nunca tinha conseguido ir para os playoffs, mas o time dele sempre era contender, era sempre o favorito. Aí para os playoffs. Não tinha, eles estavam bem. Aí não vai falar nada. Agora, quando ele vê, igual você falou, o outro time vindo no retrovisor, aí bate aquele desespero. Bate aquele desespero. Inclusive o João também. O João chegou para vender o barco. Ele agora chegou para um monte de gente. Eu falei para ele, pô, cara, essas piques aqui que eu tenho, para mim usar durante o draft. Dependendo do que sobrar para mim, pode ser que eu queira trocar durante o draft. Mas o cara não tava nem online no draft. Como é que eu ia trocar a pique com ele se o cara não tava nem online? A pique do segundo round, eu falei para ele também. Pô, dependendo dessa pique do segundo round, o que sobrar, eu troco. Ah, o Derlan tentou trocar, não troquei, beleza, porque ele não tinha o que eu queria. Mas dependendo do João, tem jogadores melhores, eu poderia trocar. Mas ele não tava online no draft. Enfim, os caras, eles erram, chegam numa situação que eles se veem difícil e aí agora quer criticar o outro lado só porque tá fazendo diferente. Tá fazendo diferente. Porque quando você chegou para mim para vender os jogadores, já foi do ano passado. A gente já tava com essa, não a 3, né, em si, mas com essa de trocar o McCaffrey já desde o ano passado. E eu até te falei, pô, tem que ver ainda depois o meu time, como é que vai estar, porque eu queria saber o quê? Se o meu time teria a chance de, com o McCaffrey, ou até o Rio, ou o outro cara que tu me ofereceu, brigar. Se ia ser aquilo ali que estava faltando, entendeu? Mas não era certo. Aí você falou, não, já tá já estou predisposto a vender para você. Você já estava no teu planejamento e você já veio já, se eu não me engano, foi em janeiro, né, que a gente trocou? Sim. Isso Então, aí já veio já no começo do ano, já isso para aí, negociar aquilo que já estava pré-negociado. exatamente, independentemente do que o McCaffrey rendeu em 2024, tá? Eu já tinha conversado com o Endler em janeiro. Eu falei assim, Endler, quando chegar lá no final do ano, eu vou negociar o McCaffrey. Vamos fechar assim? Vamos. Mas você tá livre para sair do acordo quando quiser. Se você não Foi o quiser que eu o te McCaffrey, falei. beleza, chega no fim do ano lá, a gente vê, renegocia, foda-se. Mas isso aí já estava conversado com o Endler há muito tempo, cara. Aí foi o que aconteceu. Eu vi que meu time estava bom, dava para brigar no outro ano, e eu achei que valia a pena comprar. Depois, eu até admito, eu achei que ficou um pouquinho caro. Mas na hora, para você ver, na hora, quando lançou a trade lá no grupo, pode procurar, quem tiver a conversa da época. Que lançou a trade do McCaffrey no grupo. O Pedro respondeu: achei barato. Achei barato. Aí o cara vem agora reclamar que o outro tá vendendo o mesmo jogador, falando da mesma trade, reclamando que tá errado. Uma coisa que ele falou que achou barato. Tem nem o que dizer, cara. Não tem nem o que dizer. É uma contradição gigante. O cara fala que tá barato, aí depois começa a dar os problemas para ele lá,
e ele quer se juntar com os outros para poder falar que tá errado. Sendo uma coisa que, na hora ali, ninguém reclamou, né? Nem foi nem só ele. Ninguém ali falou nada. Ele falou que foi barato. Ninguém, também não vi ninguém reclamando. O Derlan, acho que inclusive, acho que falou que foi barato também. Ele até ficou rindo, sei lá. Não sei se ele queria o McCaffrey também. Mas ninguém ali criticou. A do B3, beleza. Eu sei que criticaram na época. A do Hunter também. Mas a minha, não tem nem o que falar. Eu acho que nem a do Aí BT eles. criticaram, viu? Pra te É, falar a verdade. Eles criticaram só a do Hunter. então. A minha não criticaram. Falaram que foi barato. Aí como é que chega agora e fala que foi um absurdo? Não tem como. Isso aí é inviável. É inviável. Agora vamos passando para a próxima coisa. Que foi o que mesmo? Acho que era isso. Era só isso? É, só isso. Era sobre essa questão de todo mundo ter pique e tal, não sei o quê. É. Antes que fala aqui, porque aí vai vir um argumento, né? Você já sabe qual argumento que vai vir, né? Pro Eli é bom ele falar isso, porque aí ele continua fazendo o que ele faz, não sei o quê. Cara, Ele fala como se fosse um vilão. é. Não, tipo assim, cara, nessa liga já me chamaram de tudo que é nome. E podem continuar, vocês sabem que eu gosto do trash talk. Mas tem uma coisa que não podem me chamar de hipócrita. Porque eu não deixo a bola quicando pra isso, cara. Não deixo a bola quicando. Esse negócio que eu falei de mesclar jogadores com que já são estrelas com jogadores que estão vindo do draft, vocês vão se lembrar que eu fiz essa crítica ao JP antes dos playoffs. Que o JP até ficou bravo comigo. Eu fiz essa crítica ao JP. Então eu não tô falando isso porque os caras são meus protegidos, que são os caras que eu mais faço troca. Não. Eu fiz essa crítica ao JP. Eu falei, JP, você tem muita pique, você tem uma boa base, traz jogadores para garantir a sua ida aos playoffs. Se você precisa ir aos playoffs. Foi exatamente a mesma crítica. A mesma crítica. E não foi assim, não, hein? Foi muito pior. Foi bem pior. Acabou que bateu lá, ele deu sorte e não precisou. Beleza, bom para ele, mas isso é exceção, cara. Mas Isso incomodou. Incomodou ele. incomodou, com certeza. O JP ganhou o título sem ter nenhum jogador elite além do Joe Burrow. Isso é exceção. Quantos times na liga ganharam a liga assim, cara? Teve sorte. Classificou com 8 pontos no último jogo. Entendeu? E não é uma crítica ao JP. A crítica que eu fiz naquela eu ainda considero, mas não tô falando que o JP é cagão nem nada, mas assim, a gente não pode desconsiderar o fator sorte. O adversário dele fez 140 pontos na semifinal. Então, cara, hipócrita vocês não podem me chamar, porque eu não deixo a bola quicando pra isso. Sempre foi tudo que Cortou, né? Wendel? então não tem como falar que você falava para o cara acreditar em você, o cara concordar contigo. E agora tu foi lá e se aproveitou. Não foi isso. Não aconteceu isso. Cara, vão querer beber o mesmo remédio amargo que eu bebi? A Não. minha DL, Se quisesse, tinha feito. a minha DL é Andrew Van Ginkel, Nolan Smith e Nick Bonito. Se um deles machucar, você sabe quem é o primeiro que eu tenho para chamar? Mike Green. Rook? Mike Green. Eu não tenho nem como é que fala? Aquela desculpa que eu tinha uns anos atrás de não, vou deixar o Rook aqui até o momento que ele render para eu subir. Tem. Não tem. Às vezes o cara pontuando ficava no banco. Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, vai querer tomar o mesmo remédio amargo? Aproveita para tomar, porque tá ficando tarde. E aí não adianta criticar os outros por ter 11 piques, irmão. Tem 10 jogadores na liga.
7 querem trabalhar o draft. Óbvio que vai ter GMs com mais picks que outros. Porque dos 10, só 7 querem jogar o draft, porra. É simples assim. A conta é simples. Até sobre esse negócio também de acumular pique. Eu também tinha falado contigo uma vez. Você falou, até achou que era exagero meu. Eu falei pra você assim, não tipo, igual eles estão falando assim, para criticar, porque quer estar se incomodando, tipo, por causa deles. E está se incomodando porque quer que mude alguma coisa para poder favorecer eles. Não, mas eu falei contigo uma vez. Poxa, esse negócio do JP ter muita pique e não trocar nenhuma, ele só receber, e até os jogadores que ele tem, ele troca por mais pique, atrapalha a liga. Mas eu falei atrapalha a liga no sentido de que antes do JP entrar, funcionava de um jeito o draft e as picks. Até as trades funcionavam de um jeito. Depois que o JP entrou, mudou. Eu não sei se eles perceberam isso. Mas depois que o JP entrou na liga, o valor das picks mudaram. Porque se você se lembra antes, quando a gente trocava pique, essa pique é de 2023. Digamos que a gente tivesse, o próximo draft fosse de 2023. Essa pique é de 2023, então ela vale mais. Isso bem antes do draft chegar. Então, essa pique de first round eu quero, sei lá, não, digamos que fosse segundo, eu quero uma de first round do ano que vem. Ou eu quero a de segundo, eu quero duas do ano que vem. Mas, assim, hoje não tem tanto isso. Por quê? Mudou. Porque a maioria dos piques, pelo menos até esse draft que a gente fez, estava com JP. Então, várias trades que até que eu fiz mesmo, eu aceitei receber piques mais futuras do que do próximo draft, porque eu sabia que a galera não tinha para oferecer. Não tem aquele leque, não estava muito espalhado a pique, tá Mas pro, concentrada ali, com o JP. Não pro, era J, com você, não era nem com você. pro Você JP, pegou mais para frente. pro JP não é o problema, sabe por quê? Porque se o JP bater bicampeão, não vai cagar na cabeça deles. É. Eu se E ganhar, eu se eles ganhar, eu se não vai ganhar, incomodar. eu se ganhar o título, eu vou enfiar o cu na mão, a mão no cu de cada um. Aí eles vão ficar se rasgando. Pô. É isso. Aí incomoda. Aí incomoda. E assim, o último argumento, que é pra. Como, tipo assim, pra mim já tá definido aqui que a gente demonstrou claramente uma certa hipocrisia por ser dos membros da liga. Mas o último argumento. Meu Deus, o Doug não tem primeira rodada. Doug não tem primeira rodada. Meu Deus, antes de fazer a troca com o Will, né, que você foi muito bem. Meu Deus, o Wendell não tem primeira rodada. O que esses caras vão fazer? Gente, os jogadores que eles queriam eram jogadores de segunda rodada. Se o Doug tivesse uma pick de primeira rodada, ele ia dar reach no Matthew Golden. O Matthew Golden era o jogador preferido do Doug. Você então acreditando, vai lá perguntar pra ele, porra. O Egbuka, eu já falei isso, o Wendler queria draftar em 2024, quando ele começou a estudar classe, ele me falou isso. Só que o Egbuka voltou para o High State para ser campeão, para brigar pelo título. O Wendler já queria esse cara em 2024, para que ele ia ter a primeira rodada? Aí eu fui subir, por quê? Porque eu Não estava é como você... interessado no Abdul Carter e no Jodkins, mas isso foi agora. Sim, Não foi adianta. do tempo para cá, né? Que você viu que você queria a primeira rodada. Mas só que, tipo assim, eles estão tratando como se vocês tivessem matado o seu planejamento para mandar pique para mim, que não sei o quê. O planejamento deles não mudou nada. Não mudou nada. Como a gente mesmo falou da trade, já estava no planejamento desde sempre. Pô, me fala três. Ó, a DL do Doug. A DL do Doug é Brian Burns, Jared É Verse o Hunter e você. e Daniel Hunter. É melhor que a DL de Bulls e 49ers, cara. É top 3 DL da. Melhor. Aí vocês falam, não, que jogou o planejamento no lixo. Que não sei o quê. Desculpa, né? Bom, é isso. O Ender quer falar mais alguma coisa? Não, sobre isso aí também é a mesma coisa. Tu chega
como eu quero dizer, foi do. Caraca, cara, me deu um branco aqui agora. Eu ia falar o negócio, aí você falou, eu esqueci. Foi sobre isso aí também. Foi sobre uma pique. Se Ah, ele tá tá. Do planejamento. Matthew Golden também. Não, do Matthew Golden também. Eu dei a nota lá 10 pro Douglas, sobre o Matthew Golden. Beleza, até você também falou, difícil de te defender. Mas eu não dei a 10 pra ele pensando, porra, eu não odeio o Matthew Golden, não gosto do jogador. Porra, eu não pegaria. Mas eu dei a 10 porque eu pensando sobre o quê? Igual você falou agora. Eu já sabia que ele ia fazer aquilo. Não tem. Eu sei que o Doug ia fazer aquilo. Independente do que caísse pra ele. Então, e tipo assim, não é que eu acho o jogador uma merda. Eu só não gosto, pô. Eu acho que não vai dar certo. Mas quem sou eu para dizer, ter certeza que vai dar certo ou não? Eu acho que não, mas pode dar certo. Qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre um jogador e tá errado. E pode ter uma opinião e tá certo também. Ninguém é dono da verdade. E eu sabia que ele ia fazer isso. Ele ia pegar o Golden independente. Acho que se cair sobe do Carter ali, ele ia pegar o Matthew Golden. Não tem lógica. E a pique foi depois da minha. Então, eu tipo assim, eu tivesse a chance de pegar o Matthew Golden, trocasse a pique para trás, ele pega o Matthew Golden, aí eu pego o Igbook do 10 a pique dele, aí é uma coisa. Mas, porra, eu peguei o cara que eu queria, o cara que eu preferia. Eu já tenho o cara. O maluco escolhe o outro, teve que eu dar 3 pra nota dele porque eu não queria pegar ele na minha pique. Foi depois, pô. Foi depois. Entendeu? Tá. Wender, vamos fazer a brincadeirinha então. Acho que já rebatemos todas as críticas. Vamos falar sobre fit, então, né? Já que foi um assunto e a galera não tá sabendo muito definir o que é um fit bom, o que é um fit ruim. Me fala os 3 melhores fits dessa classe que você acha que já chega para pontuar bastante pro Fantasy. Sem ser os óbvios. Pode ser os óbvios, Tipo, não tem problema. Giante. Tá. Não tem problema, pode ser. Então, acho que Diante é óbvio, primeiro. Segundo, o. Ai, qual é o nome dele? O, o que saiu lá na 10 o Jalen Walker, né? Ok. Jalen Walker. E. Outro pode ser um running back, o Jodikin. Vai Certo. ter muita carga lá em Cleveland desde o começo. Cara, eu vou fazer diferente, tá? Pra não ficar repetitivo. Mas eu vou Então, de fala Tetarua, outros três aí. Tetarua Macmillan, tão criticado. QB em ascensão, tem nenhuma competição. Tem tudo pra ter aí perto de 30% de target nesse ataque. Que é muito. É, o Marion Hampton, minha pick. Vai para um time que gosta muito de correr com a bola, né? Apesar de ter o Justin Herbert. Então acho sim que foi um bom fit. Nas Cara, Harris. tem o poderoso Ned Harris lá. E eu vou colocar 2 aqui, tá? Que eu acho que merece. Um que vai acabar não entrando, mas acho que merece ser falado. Matthew Golden, dos Packers. Os Packers procuram esse wide receiver 1. Apesar de ter bons wide receivers 2, nenhum é o X. Acho que o Matthew É. Golden pode ser esse cara. E o Nick Emawori, cara. Acho o Nick Emawori um baita fit. Tá jogando, vai entrar numa defesa que gosta de usar safeties. Foi a defesa que foi o coordenador defensivo que jogou com o Kyle Hamilton, Jogou né? com 3 no ano Exato. passado, né? Mas acho que trocou, né? Aí ele virou head coach em Seattle. Então tá bom. Então, é. E ele é um cara que ama defensive backs, então acho que vai fazer uma baita dupla lá com o Dylan Love. Esse Nick Emawori aqui. Acho que também já chega bobear titular, viu, do time do JP. Se não me engano, ele estava em Baltimore, né? Tava em... Aquele Marcus Williams nunca fez nada, pontuou pra caramba quando foi pra lá. Aquele Gino Stone despontou lá também. Então, eu achei também que foi um ótimo fit também. E vai chegar pra ser É, titular, né?
Sim. Agora, vamos para os 3 piores fits. Quem você acha que vai ter aí essa sua pontuação atrasada um pouquinho por conta do lugar onde foi parar? Vamos lá, então. Vai ser difícil, hein? Então, porque tem alguns casos, né? Tem o linebacker lá dos Bengals, que por enquanto é ruim, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas por enquanto, eu acho que era um cara que poderia chegar num time, sei lá, num Rams da vida, já para ser titular, o Demetrius Knight, né? Uhum. Mas foi pro Bengals. Por enquanto ele não vai ser titular, então por enquanto eu acho um fit ruim. Outro cara. Cara, eu vou botar aqui o Luther Burden, mano. Porque é um cara que foi por um fit bom para ele, mas o problema é a mesma coisa do Logan. É os caras que vai ter em volta dele. Então acho que ele não vai ter uma produção escandalosa. Acho que é mais pro ano que vem, porque tem muita boca para pouca comida, né? Mas vai ter que dar uma segurada. E o outro, eu colocaria. Qual é o nome daquele. Porque eu tô sem o. Não tô aberto aqui. Que saiu Quem? no segundo round, acho que foi o JP. JP. Tyler Warren? Tyler Warren, ele mesmo. Não acho um bom fit lá no coach, tá? Ele vai ser o Tyrande 1, mas. Vamos ser sincero, nem os wide receivers lá estão tendo muito volume. Imagina o Tyrande. E o Tyler Warren nem é aquele Tyrande que vai, porra, receber passe pra caralho, igual um Brock Bowers. Até um Constant Love, né? De que no quesito recepção ele é melhor. Né? A gente sabe que ele é o cara que é para receber bola. O Warren é mais completo. É um cara que vai bloquear muito bem, vai correr rota, vai aparecer no play action. Agora, não achei bom porque é o que eu falei. Nem os wide receivers lá estão tendo muito volume, imagina o Tyrande, né? E nem o QB deles, eles sabem quem vai ser o titular. Então, não achei um fit muito bom. Mas pela posição que saiu, né, número 14, eles vão querer usar. Mas não achei um fit muito bom, não. Eu acho que eu concordo com você na maioria. Vou dar 3 nomes diferentes. Vou puxar 2 garotos meus, tá? Eu vou de Had Campbell. Achei um fit ruim. Óbvio, eu peguei porque eu já gostava do jogador. Eu Mas também. é aquilo, Eu acho não. que era melhor do que o outro do Falcons, o Dino Walker. Ah, sim, sim. Eu esperava que ele fosse chegar num time já que tinha uma necessidade ali, era só pegar e encaixar ali pro gameplay. Mas aparentemente vai ficar pelo menos um ano aprendendo aí, viu? Porque os Eagles têm uma boa dupla e no próximo eles podem deixar o Nakobe Dean ir e ficar com ele, né? Os Eagles fazem isso, fez isso com os defensive tackles, fez isso com o Edge. Então, o caminho do Jihad Campbell é meio isso, mas eu acho que 2025 não vai ser um ano assim de utilizar o Jihad Campbell, a não ser que tenha alguma lesão e tal. Mas uma coisa que eu te perguntei, aproveitar, né? Você draftou ele pensando que ele vai ser tipo linebacker mesmo? Inside linebacker? Só? Eu acho que sim, eu sei que tem um papo dele ser Edge, né? Porque Sim, o jeito de encaixar o Jihad no primeiro ano é ele jogando de Edge. Tem uma vaga sim. lá. Mas eu acho que sim, acho que vai ser inside. Ele como Ed eu não vi nada demais, assim. Assim como eu acho que o Jalen Walker vai ser Ed, tá? Acho que quem tá pensando que, tipo assim, ele vai fazer um papel híbrido. Às vezes ele pode recuar mais e tal, atacar o portador da bola e tal. Mas eu acho que o principal dele é ser Ed. Ele tem as ferramentas para ser Ed Ferramenta. melhor do que de linebacker. Entendi. Aí, um outro meu que eu vou botar é o Harold Fanning, que saiu lá na 5ª rodada. Era um jogador que eu gostava. B3 até falou que pensou nele, mas pelo spot não foi.
E realmente, né, já tem um tight end lá muito bem consolidado lá, que é o Njoku. O Njoku é essencial para esse ataque dos Browns. Eu tô vendo notícia de que o Stefanski vai rodar 2 tight ends nesse ataque. Aí, ok, beleza. Mas você tem um alfa lá já, né? Você já tem um Njoku. E o outro... Cara, você roubou uma minha, que era o Luther Burden. Hum. Pô, o Egbuka, cara. O Egbuka caiu no lugar onde tem muitas bocas para alimentar, né? Tem 3 wide receivers bons. Até eu tô preocupado com o Jalen McMillan agora. Não sei como é que vai ficar. Aí você tem Mike Evans, você tem Chris Godwin, Jalen McMillan e tem o Egbuka. Então são 4 jogadores bons, cara. 4 jogadores bons. Então, acho que o fit também dá uma preocupada. Acho que o Egbuka não vai ser um jogador que vai se contar muito para 2025. Já é pensando no próximo ano. Vai sair Eu do L. acho que. Sim, eu acho que é mais pro próximo ano mesmo também. Tanto ele quanto o Burden, e até draftei também, já contando com isso. Até porque é a posição que eu tô mais tranquilo, né? No meu elenco. Uhum. Então, eu poderia me dar o luxo de pegar cara que eu sei que não tem aquele upside para pontuar no primeiro ano. Então, aproveitei, fui lá e peguei. E aí que eu queria até falar também. Se o Burden ou o Egbuka tivesse ido pro Chargers, será que estaria ali Não, acho que não. disponível? Não estaria, né? Acho que não. Então, eu fui no cara, eu achei melhor como prospecto. E o Egbuka até mais do que o Burden. Eu Se já você prefiro o olhar, Bird. Já gosto mais não, do Bird. não é nem sobre o talento, não. É sobre o fit mesmo que eu tô falando. É. Se você olhar o fit esse ano, vai jogar com Mike Evans, Chris Godwin e Jalen McMillan. Mas beleza, você vai olhar ali, porra, quem é melhor? Egbuka ou McMillan? Egbuka, né? Chegando é o Egbuka. Ano que vem já não se sabe se vai ter o Evans ou o Godwin. Também já mais velho, pode ser que seja trocado. Renovou, agora tá voltando de lesão também. Ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Para o ano que vem, eu acho bem certo do Egbuka ter esse upside que ele poderia ter esse ano indo para um time bom, que seria o Chargers, porque tem um QB bom, que faz os seus wide receivers pontuarem, e não tem nada certo ali no grupo de wide receiver para eles ano que vem, só o McMillan. Mas é o que eu te disse, se eu comparar o Egbuka ao McMillan, Egbuka. Agora o Burden menos, porque ainda vai ter o DJ Moore, que ainda é novo, né? E ainda tem o Romeo Doubs, que é novo, né? Praticamente a mesma idade. E se você comparar, fala, porra, quem é melhor, Burden ou Doubs? Não dá pra tu falar, porra, não, o Burden é melhor. Não dá pra tu chegar falando assim. E também tem o Tyrande, né? O Loveland. Então eu acho que para esse segundo ano, o Egbuka ainda é melhor. Mas os dois realmente vai ficar pro ano que vem para ter esse upside para pontuar mais. Mas o Egbuka ainda é melhor, por isso eu escolhi ele primeiro. Certo, certo. Eu acho que se você tivesse invertido, eu dava 10 nas duas. Se eu tivesse pego o Bird em primeiro e o Ibuka depois. Mas não foi nem questão O jogador que você gostava. de... Você nem É, sabia. E você nem o que eu sabia também se gostava. você ia ter. Você nem sabia se É, você ia 1.10 posicional. a 2.10, É, eu escolhi na hora. então, então é isso. Fechamos por aqui. Obrigado por fazerem dessa a maior liga de fantasy do Brasil. E foda-se o Derlan, se você joga outras ligas. Eu quero é que se foda, irmão. O que importa pra gente é a Liga Fogo. Então, se você escutou até aqui, manda uma hashtag aí, Wendel. Hashtag o Derlan é calvo. Se Foda-se. você escutou até aqui, hashtag Uderlan Calvo.
Tamo junto. Vocês são parte integral disso. Cada um de vocês com a personalidade de vocês é que faz essa liga ser maravilhosa do jeito que é. E é isso, vamos que vamos. Está começando mais um ano aí de Liga Fogo. Estamos no nosso 8º ano. E finalmente começou, né? Começou, já podemos dizer que a 8ª temporada de Liga Fogo começou. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.